Principais trabalhos de um consultor ambiental. Beleza, galera? A gente vai começar. É o seguinte, o tema dessa live, que é a sexta live do projeto Domínio de Sua Carreira Ambiental, é principais trabalhos de um consultor ambiental. Por que eu escolhi esse tema para falar nessa live? Porque é o seguinte, nas lives anteriores, uma das enquetes de multidisciplinaridade que a gente tem aqui nessa conversa, nessas lives. Inclusive, até vou colocar para vocês agora, quem está entrando, quem está online, coloca aqui qual é a sua área específica de formação, se você está se formando ainda, se você já é informado, coloca aqui específico. No meu caso, eu sou engenheiro ambiental, então já vi que tem uma galera da biologia, apareceu uma galera da engenharia química, tá bom? Coloca aqui só para a gente saber qual é a formação, se tem muita gente aqui de vários cursos, tá? E quando eu fiz isso nas lives anteriores, a gente percebeu, quem estava acompanhando, que a gente teve uma grande multidisciplinaridade aqui. Tinha biólogo, tinha engenheiro sanitarista, tinha engenheiro ambiental, de engenharia química, tinha uma série de áreas da biologia, da geografia, inclusive, da geologia, tudo assistindo aqui nesse projeto. E aí foi um dos pontos também importantes, a área da gestão ambiental também tinha muito, para a gente mostrar que a área do meio ambiente é muito diversa, e isso é muito bom que seja. Trazendo para o tema da live de hoje, a gente sabe que um dos indícios, uma das consequências dessa multidisciplinaridade que tem no meio ambiente é que existe uma série ilimitada de relatórios, estudos e projetos ambientais que cada formação técnica pode estar fazendo. Aparece aí, a gente pesquisar no Google, por exemplo, exemplos de estudos e projetos ambientais, a gente vai ter milhares de exemplos de relatórios. E muitas vezes a gente fica meio perdido com essa grande diversidade de trabalhos. Mas tudo bem, a gente sabe que tem muitos trabalhos da área de meio ambiente, muitos relatórios, muitos estudos. Mas quais desse conjunto de estudos, quais são os que a gente mais frequentemente faz no mercado de consultoria ambiental, de licenciamento, por exemplo, que é onde está aqui a base de todo esse treinamento, esse curso gratuito que eu estou dando para vocês aqui no Domínio de Sua Carreira Ambiental. Quais daqueles projetos ambientais, daqueles estudos ambientais a gente faz com frequência? As demandas que a gente pega geralmente está incluindo. Por que é importante você saber disso? Porque é o seguinte, inclusive é uma grande dica que eu dou para a sua carreira, toda vez que você for se submeter a aprender uma coisa nova, você tem que se perguntar, vocês estão num estágio que vocês têm que se perguntar o seguinte, por que é importante eu aprender isso? Onde eu vou utilizar isso que eu estou me submetendo a aprender, que eu estou querendo aprender na minha carreira? Porque quando a gente está na faculdade, a gente acaba, querendo ou não, sendo forçado, entre aspas, a aprender um monte de conteúdo para passar numa prova, para tirar uma média numa nota e aí conseguir se formar. Então a gente acaba tendo que aprender muita coisa que muitas vezes a gente nem sabe como a gente vai utilizar, ou muitas vezes nem utiliza no mercado ambiental na prática. Eu, pelo menos, no meu curso de engenharia ambiental, tem muita coisa lá que diretamente eu não utilizo no mercado, mas eu tive que aprender porque eu ia ser submetido a uma prova e essa prova ia me dar uma nota e que sem ela eu não conseguia me formar e fazer os trabalhos, assinar os projetos que eu assino hoje. Mas agora, nesse momento aqui, eu quero convidar vocês, a partir de hoje, toda vez que você se submeter a aprender uma coisa nova, você se perguntar, por que é importante eu aprender aquilo? Porque para você aprender uma coisa nova, veja se vocês concordam comigo, tá? Para vocês aprenderem uma coisa nova, quando a gente vai aprender um assunto novo, a gente tem que dedicar muita energia, a gente tem que sentar, prestar atenção, fazer a anotação, pesquisar. Então é um gasto de energia muito alto para você simplesmente aprender e ficar aquilo acumulado na sua cabeça. Passa um mês, 15 dias, 20 dias, você esquece e aquele tempo que você dedicou para aprender aquele assunto novo acaba sendo perdido para você, tá bom? Então, a partir de hoje, faça esse filtro. Por que esse assunto é importante? Por que esse tema é algo relevante para eu aprender, para eu dedicar energia, para eu dedicar até investimento de dinheiro? Às vezes investe em curso, investe em uma aula, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está lá escutando aquilo ali. Então, sempre nas minhas aulas, tanto no meu treinamento, inclusive tem alguns alunos aqui online comigo, tá? Tanto nos meus treinamentos, como nas aulas que eu dou, gratuitas, lá no YouTube, no meu Instagram, eu sempre destaco o porquê que é importante vocês aprenderem isso
para vocês terem uma carreira ambiental de sucesso. E nessa aula de hoje não é diferente. Por que eu trouxe esse tema, principais trabalhos de um consultor ambiental? Para vocês saberem exatamente quais são os principais projetos, principais relatórios, principais estudos que vocês precisam aprender, se dedicar, porque cotidianamente vocês vão estar tendo que fazer esses trabalhos no mercado de consultoria ambiental de licenciamento. Então, esse é o grande objetivo dessa aula de hoje, tá bom? Se tem alguma dúvida até agora, vocês vão colocando no comentário, que à medida que a gente vai explicando, conversando, a gente vai tirando dos comentários. Quem acompanha aqui o projeto sabe que cada pergunta que eu recebo aqui, eu acabo explicando muito e deixando bem claro as informações. A gente entra até em temas paralelos, né? Não exatamente somente o tema da live. Isso é muito bom, porque isso enriquece mais ainda essa aula que a gente está tendo, ok? Então, se tem alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai esclarecer, tá? Então, eu trouxe aqui um conjunto de relatórios e estudos que cotidianamente você vai ter que estar fazendo, cotidianamente o órgão ambiental vai estar exigindo que você faça, tá bom? Para atuar como consultor ambiental de licenciamento, para a gente discutir um a um aqui e tirar as dúvidas de vocês quanto a isso, tá bom? O primeiro tópico, primeiro serviço ambiental, trabalho ambiental, que é cotidiano que o consultor ambiental faça, é o Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora junto ao IBAMA. Quem aqui já ouviu falar nesse Cadastro Técnico Federal, coloca aqui nos comentários, por favor. Para eu saber se vocês já tiveram contato com esse tipo de trabalho. Vocês já ouviram falar em Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora? É um dos trabalhos mais comuns que um consultor ambiental de licenciamento faz. Porque é o seguinte, o que é o CTF-APP, Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora? É um registro obrigatório. A bióloga observadora acabou de colocar, já ouvi falar, um tal de CTF-AIDA. Tá? Mas o CTF-AIDA, foi bom você falar, porque é o seguinte, existe uma diferença entre o CTF-AIDA e o CTF-APP. Ok? O CTF-AIDA é você, como um instrumento de defesa do meio ambiente, você vai fazer o seu cadastro junto ao IBAMA para você poder prestar serviços de consultoria ambiental. Porque esse CTF é de atividade de defesa ao meio ambiente, tá? Então, o CTF-AIDA é isso. Já o CTF-APP é um CTF que as atividades potencialmente poluidoras, que os empreendimentos que possuem atividade potencialmente poluidora, de acordo com a caracterização das instruções normativas do IBAMA, inclusive tem uma instrução normativa específica que traz um quadro das atividades que são submetidas à obrigatoriedade desse registro do CTF-APP, tá bom? Fazer esse cadastro. Esse cadastro é justamente para que o IBAMA ele seja mais fácil para o IBAMA exercer a obrigatoriedade de fiscalização nesses empreendimentos. Então, é um facilitador para compor um daqueles princípios lá da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o banco de dados de meio ambiente, tá? Então, o empreendedor que tem uma empresa que está caracterizada das instruções normativas do IBAMA como atividade potencialmente poluidora, ele precisa fazer esse registro obrigatório chamado CTF-APP. E esse CTF-APP, ele é feito através de um consultor ambiental, de um prestador de serviço ambiental, que são um consultor ambiental especializado em licenciamento, tá? E por que especializado em licenciamento? Porque o licenciamento ambiental desses empreendimentos exige que o empreendimento ele tenha o seu cadastro no CTF-APP do IBAMA, ok? Então, um trabalho vai ligando o outro. Por isso que é uma das principais atividades que a gente precisa fazer e que a gente precisa saber fazer, que é esse cadastro, tá? Você preenche um cadastro online no site do IBAMA, é intuitivo, o próprio IBAMA tem um passo a passo, e tem aulas lá no meu canal do YouTube também, onde eu explico como é que você faz esse cadastro, tá? Mas basicamente você vai fornecer ao IBAMA as informações pessoais do empreendimento, nome do representante legal, se for um CNPJ, os dados da empresa, os dados de faturamento, de enquadramento da empresa, se é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte, tá? Você vai colocar lá o tipo de atividade potencialmente poluidora que aquela empresa específica ou aquela pessoa física específica ela está fazendo,
tá bom? Ela está atuando no empreendimento dele, e aí o IBAMA ele vai ter um banco de dados daquele empreendimento que vai facilitar o exercício de fiscalização para aquele empreendimento, que é uma das atribuições aí do IBAMA no Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, esse é o primeiro trabalho extremamente comum que um consultor ambiental de licenciamento faz. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre o CTF-APP aqui para a gente conversar? Coloca aqui. A galera está começando a entrar aí. Vem aqui que uma galera falou que já ouviu falar nesse CTF. Se tiver alguma dúvida sobre o CTF-APP, coloca aqui que a gente vai conversando sobre isso. Mas é importante vocês saberem que é um dos principais trabalhos que você vai precisar fazer como consultor ambiental de licenciamento. E o interessante do CTF-APP também é porque é como se fosse o início de uma relação do empreendimento com o IBAMA. O CTF-APP ele vai abrir diversas outras exigências para o empreendedor junto ao IBAMA. Uma delas, pagamento de taxa de controle e fiscalização ambiental. O Cineiro colocou aqui. Então, os postos de combustível tem que fazer é anual. O CTF ele é um cadastro único que você faz. E você tem que manter a situação do cadastro federal ativa e regularizada periodicamente. Como é que você faz isso? Respondendo às demandas e às exigências que o IBAMA faz aos empreendimentos que precisam fazer o CTF-APP, que é o que a gente vai conversar agora. Então, anualmente, você tem que estar apresentando outra exigência ambiental extremamente comum, que é o relatório de atividade potencialmente poluidora junto ao IBAMA, chamado RAP. Quem aqui já ouviu falar em RAP? Eu acredito que muita gente já ouviu falar aqui, tá bom? É um relatório bem clássico que você tem que estar você como consultor ambiental de licenciamento, você também tem que saber fazer e tem que apresentar, tá bom? Já é uma exigência dentro da necessidade do CTF, está englobada aí das exigências junto ao IBAMA, que os empreendimentos, mesmo que sejam empreendimentos locais, até um lava-jato ou empreendimentos pequenos, precisam estar apresentando, tá? Então, já falei para vocês o CTF-APP e agora o RAP. E também tem outros compromissos fiscais. Existe uma taxa de controle de fiscalização ambiental, que todo empreendimento que é passível de CTF-APP precisa estar pagando. Essa taxa é paga quadrimestralmente, tá bom? Trimestralmente, na verdade, 4 vezes no ano, tem uma taxa específica que vai depender do nível da atividade, do tipo específico da atividade que o empreendimento tem e do porte do empreendimento. Então, tem essas obrigatoriedades. O CTF, você tem que ter o pagamento das taxas, o empreendedor tem que estar fazendo o pagamento das taxas de controle de fiscalização ambiental e tem que apresentar anualmente um relatório chamado relatório de atividade potencialmente poluidora. O que é esse relatório de atividade potencialmente poluidora? É o seguinte, esse relatório é uma forma que o IBAMA tem de ter acesso a todos os aspectos ambientais, todos os trabalhos, tá, que envolvem aspectos ambientais que o empreendimento forneceu, ele teve a atividade dele durante 1 ano de vigência. Ou seja, se o empreendimento ele gera resíduos, o IBAMA quer saber quanto de resíduo foi gerado durante aquele ano base. Se o empreendimento ele revende produtos perigosos, como por exemplo posto de combustível, que faz uma revenda de combustíveis derivados de petróleo, o IBAMA quer saber quanto de combustível foi vendido durante o ano, e todo ano, até dia 31 de março, esses empreendimentos que são passíveis de CTF precisam estar apresentando esse relatório, tá? E quem faz isso, na verdade, é o consultor ambiental de licenciamento, porque o consultor ambiental de licenciamento, que, por exemplo, faz o controle, a gestão do manejo interno de resíduos sólidos perigosos de uma empresa, por exemplo. Ele é o consultor que vai fazer tudo aquilo ali, como é que vai funcionar, como é que está o PGRS, o controle da geração de resíduos é feito pela gestão ambiental do empreendimento, que no caso é pelo consultor ambiental de licenciamento. Então, a grande responsabilidade de apresentação do RAP, no prazo correto, que é até dia 31 de março de todo ano, em casos específicos como esse que a gente está vivendo, foi adiado, tá? Mas, via de regra, até dia 31 de março de todo ano, é o consultor ambiental que tem que apresentar esse RAP. E as informações que vão no RAP, que é um relatório do IBAMA, vai depender de cada atividade, de cada empreendimento. Cada empreendimento tem aspectos ambientais, tem impactos ambientais específicos, e por isso é que vai variar de empreendimento
para empreendimento. Então, é um relatório extremamente importante. Inclusive, é muito importante que o empreendedor apresente na data correta, porque quando ele não apresenta na data correta ou apresenta com informações erradas, que é o que é muito comum de se ver, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. O empreendedor ele fica sujeito a uma série de penalizações, de multas que podem ir até 50 mil reais, 100 mil reais, e o mais preocupante ainda é que as multas elas são automáticas, ou seja, muitas vezes não é necessário que o fiscal do IBAMA saia da sede do IBAMA, vá até o empreendedor, verifique a infração e assim multe. Não, como o relatório ele é totalmente eletrônico, você entra no site oficial, entra no portal do IBAMA, que é feito através do CTF do empreendedor e apresenta online esse relatório, o IBAMA também tem o controle de quem apresentou no prazo e quem não apresentou no prazo. Isso é um dos indicativos. Quem não apresentou no prazo, automaticamente está passível de multa, que pode chegar aí a 50 mil reais, 100 mil reais, dependendo do porte do empreendimento. Então, isso, inclusive, é um dos principais motivos que justifica a necessidade de um consultor ambiental de licenciamento nas empresas. Porque o simples fato de perder um prazo ou apresentar de forma incorreta esse RAP, que é uma das demandas que a gente vai discutir aqui, tá bom? Pode fazer o empreendimento pagar uma multa aí de 100 mil reais, que pode prejudicar aí muito as atividades, tá bom? Então, o RAP é das grandes necessidades que um consultor ambiental de licenciamento tem que saber fazer para prestar um serviço de consultoria de licenciamento, cujo objetivo, como a gente já falou aqui várias vezes, é passar a segurança ambiental para o empreendimento, garantir essa segurança ambiental para o empreendimento, de não ter multa, de não ter infração, e esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Alguém tem alguma dúvida sobre o RAP, galera? Coloca aqui, por favor, tá bom? Se tiver, a gente discutir. Jocinete, ficou claro aí a questão dos postos de combustíveis? Se é anual, você entendeu basicamente? Não precisa fazer CTF todo ano, tá? Você faz o cadastro, só que você tem que manter aquele cadastro ativo e vigente periodicamente, atendendo às demandas, que uma delas é o RAP, tá bom? Então, passando do CTF, passando do RAP, a gente já entra agora numa parada bem específica de cada licença ambiental. O que acontece? Tanto o CTF como o RAP, ele é bem geral, ou seja, independente do empreendimento, ele já está com a licença dele impressa, tá? Ele tem que apresentar esses dados ao IBAMA, ele tem que fazer um cadastro. Inclusive, no ato de requerimento de uma licença ambiental, você vai requerer, por exemplo, uma licença de operação, uma licença de instalação de empreendimento, o próprio órgão ambiental, ele já solicita o cadastro técnico federal, o certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA do empreendimento. Então, de cara, você já tem que estar fazendo isso. É um dos primeiros trabalhos que você faz em termos de serviço ambiental para o empreendimento, é fazer o cadastro técnico federal dele, porque é muito solicitado, é solicitado em checklist de requerimento do órgão ambiental, ok? Na maioria dos casos. Então, aí é uma parada mais geral. Agora a gente vai entrar numa situação bem específica de cada licença, que eu falei para vocês, inclusive, nas outras lives, que cada licença ela vem cheia de condicionantes. Inclusive, foi uma pergunta que fizeram aqui, se era o seguinte: se o empreendimento ele já tem licença ambiental, ainda assim ele vai precisar de um acompanhamento no consultor ambiental? E a resposta é que o fato dele já ter uma licença justifica mais ainda a necessidade de um acompanhamento, porque cada licença ela vem cheia de condicionantes. E uma dessas condicionantes, eu vou falar para vocês agora, é um relatório chamado relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. O RAMA, que é chamado, né, Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental, ele tem um contexto muito parecido com o RAP. A grande diferença é que o RAP é apresentado ao IBAMA e esse RAMA, que é o relatório específico da condicionante da licença, é apresentado ao órgão ambiental específico. Ou seja, quando o empreendedor tem a licença ambiental do empreendimento, tá? A licença, por exemplo, tem um prazo de validade de 4 anos. Durante esses 4 anos, o órgão ambiental ele quer ter acesso a como os aspectos de impactos ambientais do empreendimento estão sendo monitorados, estão sendo mitigados, estão sendo prevenidos, que faz parte aí do trabalho necessário para que uma licença ambiental
saia. Um dos instrumentos que o órgão ambiental que emitiu a licença tem para fazer isso é solicitando esse relatório, que é um relatório onde vai estar constando lá todas as questões dos aspectos, impactos ambientais, as atividades de recuperação ambiental, por exemplo, que estão sendo feitas, a quantidade de matéria-prima que o empreendimento está extraindo, se for uma extração mineral, por exemplo, durante aquele tempo, aquele intervalo periódico que o órgão ambiental solicita na licença, que geralmente é anual. Então, se uma licença ela tem prazo de validade de 4 anos, o empreendedor vai ter que estar apresentando 4 relatórios de acompanhamento e monitoramento ambiental para cada ano de vigência da licença. E a apresentação desse relatório é que muitas vezes vai manter as licenças vigentes, validadas, mesmo ainda dentro do prazo de validade que ele dá. Então, tem 4 anos de validade, mas tem uma série de condicionantes que vai manter aquela licença vigente durante aqueles 4 anos. Uma das mais importantes, é o relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Alguém aqui já ouviu falar desse relatório? Coloca aqui. Geralmente eles estão nas condicionantes das licenças ambientais. E é um dos principais trabalhos que a gente precisa fazer como consultor ambiental de licenciamento. Inclusive, e justifica ainda mais a necessidade de um acompanhamento. Porque como é que a gente vai apresentar, por exemplo, a quantidade de resíduos perigosos que um posto de combustível gerou durante o ano, se a gente não fizer um acompanhamento periódico? Fica totalmente impossível a gente fazer isso. E não tem um profissional da empresa que vai fazer esse tipo de controle, tá? Não tem como a gente fazer um controle da quantidade de resíduos para apresentar ao órgão ambiental se não tiver um acompanhamento periódico, através de planilhas de acompanhamento, através de orientação aos funcionários, para eles ficarem preenchendo um checklist específico, tá? Inclusive, é a metodologia que eu utilizo. Eu faço um treinamento com os funcionários e esse treinamento eu deixo uma planilha de monitoramento periódico e eles vão anotando lá, por exemplo, a quantidade de óleo que foi gerada em cada semana, a cada mês, e no final a gente vai fazendo as orientações periódicas, semanais, e no final eu faço a contabilidade da quantidade de resíduos que foi gerado durante o ano, que é um dado que o órgão ambiental solicita, tá? Então, tudo isso necessita de um trabalho de acompanhamento. Da mesma forma, um empreendimento de extração mineral, por exemplo, que você apresenta um plano de recuperação de áreas degradadas, a gente vai falar também nessa live. Como é que eu vou provar para o órgão ambiental que dia após dia, periodicamente, aquelas medidas que eu coloquei no PRAD estão dando o resultado que eu me comprometi? Eu só posso fazer isso através de acompanhamento, porque aí eu vou analisando quais são os resultados daquele PRAD. E esses resultados, esses relatórios, tá, vão estar dentro do RAMA, que vai ser enviado anualmente para o órgão ambiental. Inclusive, é importante vocês saberem disso, porque uma das principais condicionantes, uma das principais objeções, na verdade, que o empreendedor vai dizer para você que poderia aí, inviabilizar uma contratação do seu serviço, é dizer o seguinte: não, mas os relatórios é uma vez no ano que a gente apresenta. Eu já ouvi isso. É só uma vez no ano que a gente apresenta o RAM, é só uma vez no ano que a gente apresenta o RAP, e a renovação da licença é só daqui a 4 anos. Então, quando for a época, a gente entra em contato e tal. Mas isso facilmente, você precisa orientar o empreendedor que, embora os relatórios sejam anuais, que embora realmente a renovação seja daqui a 3, 4 anos, mas eu preciso acompanhar para que você não tenha um risco de apresentar um relatório com informações erradas e aí está sujeito a penalizações de multa que pode ir a 50, 100 mil reais devido à falta de informação correta no ramo. E esses relatórios eles são corrigidos, tá? Eles são analisados, o órgão ambiental analisa esses relatórios e quando tem não conformidades, o relatório volta com pendência e tem que ser respondido, tá bom? Então, tudo isso justifica o nosso trabalho no médio e longo prazo com o empreendimento. Inclusive, você só consegue renovar uma licença ambiental do empreendimento se todas as condicionantes que aquela licença mandou o empreendedor fazer tiverem sido cumpridas. Se não tiverem sido cumpridas da forma correta, dentro dos devidos prazos, com tudo que a legislação ambiental exige para aqueles empreendedores, fica totalmente suspensa o processo de renovação. Não é possível entrar no processo de renovação. Por isso que é importante o nosso trabalho de acompanhamento, tá? A Jocineide perguntou aqui: tu tem os modelos das planilhas? No meu canal do YouTube, eu gravei uma aula sobre planejamento de serviços ambientais, inclusive eu coloquei até no meu story,
onde eu mostro as planilhas que eu utilizo. Na comunidade LPCA, que é o meu treinamento, eu dou lá para download todas as planilhas de acompanhamento, inclusive no Excel, acompanhamento de renovação de licença, acompanhamento de atendimento de condicionantes, tá? Inclusive a Jucineide é aluna da comunidade LPCA, então você, Jucineide, tem acesso a todas essas planilhas. Mas no meu canal do YouTube, o restante da galera que está aqui, tem uma aula onde eu mostro lá as planilhas que eu utilizo, tá bom? Como eu utilizo aquelas planilhas e por que é importante utilizar essas planilhas de acompanhamento para você poder fazer um trabalho de consultoria ambiental de licenciamento eficiente, tá bom? Então, lá no meu canal do YouTube tem explicando tudo isso. E esse foi o nosso terceiro estudo ambiental que eu selecionei aqui, na relação que eu selecionei aqui, dos principais trabalhos de um consultor, tá bom? Então, vamos lá. O quarto item que eu trouxe para vocês foi um memorial descritivo. Alguém aqui já ouviu falar nesse trabalho ambiental, memorial descritivo? Coloca aqui e a gente vai tirando as dúvidas. O que é um memorial descritivo? Memorial descritivo é o documento técnico o documento de origem técnica, que eu particularmente considero como um dos principais trabalhos mais importantes dentro do licenciamento ambiental de um empreendimento. Por quê? Porque é o seguinte, o memorial descritivo é uma demanda quase que universal. Ele vai estar sendo solicitado em praticamente todos os checklists de licenciamento ambiental que você for pegar. Inclusive, ontem, na live 5 de ontem, tá? Eu coloquei um desafio aqui para você. A gente estava falando da questão de como vencer a falta de experiência, né? De como adquirir conhecimento prático, mesmo se você não tem experiência no mercado, tá? Expliquei para vocês como é que vocês fazem isso. E eu coloquei um desafio. E um dos tópicos desse desafio era você fazer simulações de checklist de processo de licenciamento. Quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão ver que o memorial descritivo vai estar em praticamente todos os checklists para licenciamento ambiental. E por quê? Porque o memorial descritivo é a forma que o órgão ambiental tem de pedir para que o empreendimento, através de um consultor, forneça as informações básicas, específicas e principais de como vai funcionar o fluxograma daquele empreendimento. Vou explicar para vocês. Nem toda indústria tem os mesmos aspectos e impactos ambientais. Então, o órgão ambiental ele não tem como colocar um checklist específico para cada indústria específica em particular. Porque cada empreendimento, embora seja a mesma natureza, indústria de fabricação de telhas e tijolos, por exemplo, existem particularidades que cada indústria vai ter. Então, como é que o órgão ambiental vai solicitar, por exemplo, um PGRS, um PRAD, um estudo hidrogeológico, sem saber se realmente vai ser necessário para aquele caso específico, para aquela situação específica, um PGRS, um PRAD ou um estudo hidrogeológico. Então, o órgão ambiental não tem dados suficientes no início do processo para solicitar estudos ambientais mais avançados. E como é que ele faz para ter acesso a essas informações? Através de memorial descritivo, que é um documento onde você vai colocar os aspectos ambientais do empreendimento, você vai colocar as características específicas daquele empreendimento, o porte, a quantidade de área que ele vai ocupar, como é que vai funcionar o fluxograma produtivo, e aí você vai dizer ao órgão ambiental todas as informações necessárias para ele julgar se é necessário ou não. Por exemplo, exigir um PRAD, exigir um PGRS, exigir um estudo de viabilidade ambiental, um estudo hidrogeológico, um plano de controle ambiental, que são todos os estudos que eu vou falar para vocês aqui dentro dessa live. Então, percebam que é extremamente importante você saber fazer um memorial descritivo. É um dos documentos muito comuns, muito solicitado e extremamente importante, porque vai nortear todo o processo de licenciamento ambiental. Vai nortear tudo que vem depois de você protocolar um processo de licenciamento. Ficou claro, galera, a questão do memorial descritivo aqui para vocês? Vão me dando feedback aí, se eu estou sendo claro, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, manda para a gente esclarecer tudo aqui, tá? A ideia é vocês aprenderem a prática do mercado ambiental. Quais são os principais trabalhos que vocês vão fazer quando vocês estiverem aí no mercado de serviços ambientais de consultoria e de licenciamento. Então, fala aí no comentário. Esse foi o quarto relatório que eu coloquei nessa lista de principais trabalhos. Todo mundo entendendo, galera, o que é um memorial descritivo e por que ele é importante? Fala aí.
Estou na comunidade, vou pegar depois, tem modelo de planilha. Beleza. O Ecominis colocou aqui que ficou claro. A ideia é vocês entenderem. Inclusive, no meu canal do YouTube também tem uma aula que eu explico como fazer um memorial descritivo do zero. Eu explico lá, eu pego um exemplo da prática mesmo, um estudo de caso, e ensino para vocês. O memorial descritivo parece que quando a gente olha assim, não, é só uma descrição, a gente pensa que é simples, mas na verdade não é. Existem relatórios feitos de qualquer forma, existem relatórios feitos da forma que é para ser feito, de forma eficiente. Então, se você quer saber como funciona realmente o memorial descritivo, tem lá uma aula, eu coloquei até no meu stories, tá? Uma aula de como fazer esse documento aí. A Lu colocou, você já sabia fazer esses relatórios antes de trabalhar com consultoria, por exemplo, RAD, PGRS? Antes de começar, eu tinha a mesma ideia que vocês têm. Eu tinha um embasamento teórico, mas a prática eu não tinha tanta segurança, tá? Na época, eu talvez até não ia dizer que não sabia fazer, porque eu tinha um conhecimento teórico e só estava faltando mesmo, nunca apliquei, tá? Mas eu tive a oportunidade de pegar esses trabalhos e fazer. Quando eu entrei no estágio, que quem me acompanha sabe um pouco da minha história, eu não tive alguém para me treinar na parte técnica. Eu tive um gerente lá que fazia a parte de gestão, de planilhamento, questão financeira. Mas a parte técnica eu não tinha, então eu tive que aprender no campo, tá? Como eu tinha um embasamento teórico, e aí eu fui pesquisando e fui fazendo, fui errando. Eu tive estudos ambientais que foram reprovados lá no início, voltaram para ser corrigidos. É que nem um TCC, você manda, a banca analisa, pede para corrigir um bocado de coisa, volta, você manda de novo, tá? Não é bom que tenha um retorno de trabalhos reprovados na sua consultoria, porque isso demora muito tempo, atrasa mais ainda o processo de licenciamento. Mas é uma coisa que pode acontecer. Que a gente essa conversa aqui, o meu trabalho com vocês, é para evitar que isso aconteça com vocês, porque eu já estou deixando aqui vários trabalhos de experiência e de resultado positivo de aprovação de estudos ambientais e trabalhos, para que vocês não errem também como eu errei lá no início, tá? Então, assim, eu tive que aprender na marra, no campo, coisa que vocês estão tendo a oportunidade de ter alguém para ensinar vocês, tá bom? A Lu colocou também, eu aprendi na faculdade só o que se refere a cada um, mas não a fazer do zero. A faculdade realmente eu não ensino passo a passo. Em relação a PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, eu já tinha um conhecimento um pouco mais prático, porque foi o tema do meu TCC. Então, foi um trabalho que eu fiz realmente no campo, peguei lá a área que estava degradada, foi extração mineral, fiz todo o passo a passo, gerei os primeiros resultados na recuperação, e aí eu consegui ter uma visão mais prática. Mas realmente a faculdade ela não nos dá essa questão mais prática desses estudos, tá bom? Então, galera, esse foi o quarto item aqui dos principais estudos que você precisa fazer dentro da consultoria ambiental de licenciamento, memorial descritivo. É muito importante que você saiba fazer. Fala aí, Cru, beleza, cara? O quinto item é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É um dos estudos técnicos, documentos técnicos, mais solicitados no licenciamento ambiental de empreendimentos. Ou seja, você vai requerer o licenciamento ambiental de empreendimento apresentando o principal documento técnico que eu acabei de falar, que é o memorial descritivo. A bióloga observadora colocou, para fazer todos esses estudos e relatórios, tem um roteiro, algo que serve como guia para evitar erros, tem sim, esse roteiro é chamado termo de referência. Eu vou falar sobre isso no decorrer dessa live, beleza? Então vamos lá. O quinto item é o PGRS. Quando você dá entrada no processo, você apresenta o memorial descritivo, que é o banco de dados que o órgão ambiental vai ter para nortear todo o processo de licenciamento que vem pós-requerimento, que é o processo de análise. Como é que funciona o processo de análise? O técnico, o servidor do órgão ambiental vai pegar o processo, vai ler o memorial descritivo e assim ele vai ter dados suficientes, vai no campo, ele vai lá no local do empreendimento para ver, principalmente, se aquelas informações que você colocou no memorial descritivo condizem com o que ele foi ver lá no campo, tá? E assim ele vai ter a fundamentação de dados para cobrar os projetos mais avançados. Um deles, plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Em praticamente 90% dos casos,
vai ser necessário o PGRS. Para você fazer, por exemplo, um licenciamento de um posto de combustível, em alguns casos é solicitado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Para você fazer um licenciamento ambiental de uma extração mineral, dependendo do caso, provavelmente vai ser solicitado esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente se a manutenção do maquinário, dos caminhões, dos tratores, toda a infraestrutura de maquinário que aquela extração mineral vai precisar ter para poder extrair, por exemplo, areia, argila, for dentro do empreendimento. Se lá dentro tiver uma oficina, aí vai gerar resíduo perigoso, vai gerar uma série de aspectos ambientais que vai fundamentar a necessidade do PGRS. E o órgão ambiental só vai saber se, por exemplo, numa mineradora, esses trabalhos são feitos pelo empreendimento, se ele tiver acesso ao memorial descritivo e ele for ao campo e constatar isso. Por isso que o memorial descritivo é muito importante. Tomem muito cuidado nas informações que vocês vão colocar nos memoriais descritivos de vocês, porque tudo que está ali, primeiro, vai ser verificado no campo e, segundo, vai fundamentar exigências complementares de estudos ambientais mais avançados com o PGRS. Então, quais são os empreendimentos mais comuns de solicitar PGRS? Panificadoras, são indústrias de panificação, tá? Comércio e serviço, oficinas de funilaria e pintura, extração mineral, indústrias de fabricação de telhas e tijolos, por exemplo, e indústrias diversas, tá? Todos esses empreendimentos que são muito comuns, o órgão ambiental provavelmente vai solicitar um plano de gerenciamento de sólidos. Então, você como consultor ambiental de licenciamento, você que quer entrar no campo de batalha do mercado ambiental como consultor de licenciamento, você precisa entender de como fazer, de como funciona a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que vai ser muito comum. Aí a pergunta da bióloga observadora colocou aqui. Existe um roteiro, um guia para você fazer isso? Existe, chamado termo de referência. O termo de referência ele é basicamente o esqueleto de um estudo ambiental. É o documento que vai estar dizendo tudo que você tem que colocar no seu estudo ambiental de acordo com o que o órgão ambiental quer saber daquele estudo específico. Por exemplo, existem várias formas de fazer um PGRS. Se eu disser para você agora, faça um PGRS da indústria, de um empreendimento que você conhece, e dizer só isso, você vai pegar o seu computador, vai dar uma pesquisada em alguns PGRS que foram feitos, vai escolher a melhor estrutura que você achou mais legal e vai fazer. Não necessariamente vai ser a mesma estrutura que eu vou fazer, ou que a bióloga observadora vai fazer, ou que o Will, que acabou de entrar, vai fazer, o Ícaro vai fazer. Ou seja, tem 12 pessoas aqui nessa live, vai sair 12 PGRS diferentes, vocês concordam? Porque cada um tem uma forma de fazer um trabalho. Tá? Cada um tem uma forma. É igual os trabalhos da faculdade. O professor faça um relatório lá, um relatório específico. Vai cada um entregar um relatório com uma estrutura diferente. E isso não é interessante para o órgão ambiental, porque quando o órgão ambiental, o técnico solicita o estudo ambiental, ele quer saber informações específicas que ele julgue essenciais no PGRS, porque é ele que vai analisar, é ele que vai dar o parecer e ele que vai aprovar ou não, ele que vai assinar o termo de aprovação desse estudo ambiental. Então, devido a esse fato, o órgão ambiental ele tem obrigação de te fornecer um termo de referência e vai dizer exatamente os tópicos, vai ser o índice do seu estudo ambiental, vai dizer por onde você deve começar, quais são os tópicos que você deve considerar e você tem que seguir fielmente a esse termo de referência. Você pode acrescentar informações, mas você nunca pode simplesmente tirar os tópicos do PGRS, por exemplo, do termo de referência do PGRS que foi solicitado. Então, esse termo de referência é justamente o guia que vai fazer você construir o seu estudo ambiental. Não só o PGRS, mas qualquer estudo ambiental. Mas lá, eu quero dizer que será que eu só posso ter acesso a termo de referência de PGRS quando eu for dar entrada num processo e o órgão ambiental técnico me dá? Não. Existem vários modelos de termos de referência disponibilizados para vocês aí através do site do IBAMA, através do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, através do site do seu órgão ambiental específico aí do seu estado. Inclusive na SEMAS, no site oficial da SEMAS, que é o órgão ambiental do estado do Ceará, eu consigo baixar uma série de termos de referência padrão, tá? Para diversos estudos ambientais, para um PRAD, para um PGRS, que geralmente o termo de referência é padronizado.
A não ser que o técnico ele veja algo muito específico naquele caso, e aí justifica um termo de referência mais específico, que também pode acontecer. Então, anota aí. Se você quer ter acesso a termos de referência para você estudar como é a construção desses estudos ambientais que eu estou falando para vocês, eu fiz uma aula no meu canal do YouTube chamado Como Elaborar um Plano de Controle Ambiental do Absoluto Zero, onde eu explico no início da aula como eu fiz para conhecer e baixar e imprimir, por exemplo, o termo de referência daquele plano de controle ambiental. Então, eu entro no site, passo passo a passo, baixo o termo de referência para vocês darem uma olhada. Ah, mas um termo de referência do Ceará é diferente aqui da minha região. Mas não muda muita coisa. E o importante é vocês terem um contato com algo mais prático. Se alguns órgãos ambientais não disponibilizam essa ferramenta online, tá? Então, para você não ficar travado por causa disso, é igual ao desafio de ontem. Pega algum órgão ambiental que possibilita isso, como por exemplo a SEMAS, assiste o passo a passo e olha os termos de referência dos estudos. Tem PGRS, tem PRAD, tem Plano de Controle Ambiental e uma série de outros estudos ambientais. Beleza? Alguma dúvida aqui ainda sobre esse estudo PGRS, tá, galera? Coloca aqui como um dos principais estudos que vocês vão precisar fazer na consultoria de licenciamento. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Esclareceu, bióloga observadora, o que você perguntou? Ficou claro? Lu, tá ficando claro aí as informações para você também? Vai dando feedback aí, para eu saber se vocês estão entendendo, tá? Às vezes eu fico falando, achando que vocês estão entendendo, às vezes eu fico com uma dúvida ou outra. É importante a gente terminar cada live, cada aula, sem nenhuma dúvida, tá? Esse foi o 5º item aqui dos trabalhos essenciais que vocês vão precisar fazer no campo de batalha, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí no decorrer da aula, tá bom? O 6º que eu trouxe para vocês foi o plano de recuperação de áreas degradadas. É um dos estudos ambientais, é um estudo mais avançado e é um dos mais solicitados em processo de licenciamento. Justamente que eu vou repetir. Como elaborar um plano de controle ambiental do absoluto zero. Mas na comunidade, Justamente, você que é aluna, você tem lá na área de membros, tá? Essa aula bem detalhada, tá bom? É uma aula até mais detalhada. Então, você tem acesso, sim, a essa informação. E quem não está na comunidade ainda, lá no meu canal do YouTube também tem. Sobre o termo de referência, lá nessa aula eu ensino também como você tirar o termo de referência. Depois você repete os itens anteriores, eu acabei perdendo. Repito, no final da aula eu vou fazer um apanhado aqui de todos os itens que eu estou falando, tá bom? Para quem entrou, mas é importante vocês saberem, todos os dias tem um horário fixo, então, para não perder, não ficar meio perdido na aula, às vezes a gente está falando aqui e acaba, quem entra atrasado acaba perdendo um pouco das informações. Faz um esforço de entrar na hora, porque aí não tem como você perder informação, tá bom? Mas no final eu vou resumir todos os itens. Então, o 6º é o PRAD. O PRAD, como o próprio nome já diz, e como vocês já estudaram na teoria aí, é um projeto que o objetivo principal é você elaborar medidas de recuperação das áreas degradadas que aquele empreendimento ou causou, ou está causando, ou ainda irá causar no ato operacional dele. Ou seja, se for uma licença prévia que você está solicitando, também pode haver a necessidade de apresentação do PRAD já numa licença prévia. Alguns órgãos ambientais solicitam, outros órgãos ambientais deixam para solicitar depois, quando for instalar ou operar. Mas se for uma licença prévia, você vai ter que brincar de prever os aspectos e impactos ambientais que futuramente aquele empreendimento ele vai ter. Até interessante, a gente estuda muito isso nas aulas de avaliação de impactos ambientais, a gente começa a alucinar, prever os impactos que determinado empreendimento vai causar. Nesse caso de licença prévia, você vai ter que prever quais são as áreas que serão degradadas, por que será degradado, quais são os aspectos, como você vai recuperar futuramente essas degradações ambientais para você apresentar um PRAD em caso de licença prévia. Bastante interessante esse caso. A Ana colocou aqui o termo de referência é apenas para PGRS ou para os outros estudos. Todos os estudos ambientais
acompanham o PGRS, ou acompanham o termo de referência. Até o memorial descritivo, que é um documento que não é tão avançado, mas é muito importante, tá? O órgão ambiental ele norteia lá no checklist, ele não entrega um termo de referência, mas no próprio checklist ele diz exatamente quais são os pontos que você precisa colocar no memorial descritivo. Então, o órgão ambiental ele tem que ser claro com você na hora de solicitar um estudo ambiental, ok? Comunidade, você quer dizer o Telegram? Não. Comunidade LPCA é uma comunidade exclusiva. É onde está o meu treinamento de como se tornar um consultor ambiental e como entrar no mercado, tá? É um treinamento bem específico que é a comunidade LPCA. E eu tenho alguns alunos aqui online, então, quando o aluno fala, eu vou lembrando que está dentro da comunidade, ok, Lucas? Biólogo observador, acredito que para todos os estudos e relatórios. Então, é exatamente isso. Todos os estudos e relatórios têm que ter um norte, que esse norte é justamente o termo de referência, tá? Então, esse PRAD, ele pode ser solicitado em qualquer fase de licenciamento, tanto licença prévia, tanto licença de instalação, como licença de operação. Vai depender muito do caso específico, do local onde esse empreendimento ele vai ser futuramente instalado, por exemplo, se for uma licença prévia, e da natureza da atividade. Por exemplo, empreendimento de extração mineral, em todas as etapas, provavelmente vai ser solicitado um PRAD, mesmo que seja na licença prévia, porque é uma atividade que gera uma degradação ambiental significativa no meio. Você vai estar extraindo matéria-prima, vai estar fazendo desmatamento, vai estar fazendo uma série de degradação ambiental na área que você precisa ter medidas de recuperar esses danos, tá? Então, o órgão ambiental ele é bem rígido com relação à recuperação ambiental das áreas degradadas em atividades de extração mineral, mas não é a única atividade que é solicitada esse documento. Indústrias também, o órgão ambiental solicita esse documento, loteamentos, muitos casos também solicita, porque no ato de instalação, por exemplo, das vias, da área institucional de um loteamento, você tem áreas que ficam degradadas circunvizinhas ao loteamento, porque você aumenta a questão dos impactos sobre a chuva em determinadas áreas, o escoamento aumenta, então aparece processo de erosão, tem um desmatamento na instalação do loteamento, então tudo isso justifica a apresentação de um PRAD também para esse empreendimento, tá? O biólogo observador colocou, então o PRAD não é solicitado sempre em qualquer empreendimento? Depende de cada empreendimento. Por exemplo, um posto de combustível, geralmente, eu nunca fiz um licenciamento de um posto de combustível que fosse solicitado um PRAD. Não vou dizer que nunca é solicitado. Pode haver, dependendo do caso específico, essa solicitação. Mas não é muito comum que para posto de revenda de combustível se solicite um PRAD, por exemplo. Então, depende da natureza da atividade. Uma oficina mecânica de funilaria. O órgão ambiental muito provavelmente não vai solicitar um PRAD para essa atividade, a não ser que seja um caso bem específico, uma oficina que vai ser instalada numa área que tem uma arborização muito grande, que tem um relevante aspectos ambientais, e aí vai ser necessário recuperar esses danos, aí é bem específico, mas geralmente não justifica a elaboração de PRAD para esses casos específicos, mas indústrias, loteamentos, extração mineral e outros empreendimentos que causam efetivamente uma degradação no meio, que são instalados inclusive em zonas rurais, imóveis rurais, que geralmente tem mais vegetação, o impacto é maior, tem que ter uma alteração do uso e ocupação do solo mais significativa, aí você vai ter a necessidade bem clara da elaboração de um PRAD, que é a maioria das atividades que a gente faz de licenciamento, tá bom? Então, esse foi o 6º item. É muito importante, galera, eu não intitulei como um item aqui, mas é importante que vocês tenham um embasamento prático bom sobre avaliação de impacto ambiental para você trabalhar como consultor de licenciamento. Porque eu sempre costumo dizer, tanto nas minhas aulas como nos conteúdos que eu publico, no treinamento e no produto online, gratuito, eu sempre digo o seguinte, que o grande objetivo prático do licenciamento ambiental é fazer com que os empreendimentos apresentem viabilidade ambiental, além da econômica, que já justifica o empreendedor querer investir naquele empreendimento. Então, para um empreendimento ele fornecer essa viabilidade ambiental, é necessário que os aspectos e impactos ambientais sejam avaliados e haja um trabalho de mitigação. E é isso que os órgãos ambientais solicitam. Porque vejam só, quando o órgão ambiental solicita um PGRS, ele quer fazer com que os impactos causados pelos resíduos sólidos que são gerados no empreendimento
tenha uma caracterização de viabilidade ambiental, que haja uma destinação final ambientalmente adequada, que a legislação, por exemplo, o PGRS atenda realmente ao que é exigido na legislação relacionada a resíduos sólidos, tá? Então, no final, é para você garantir a viabilidade ambiental do empreendimento, para você mitigar os impactos ambientais, prevenir ou recuperar esses impactos. Então, você como consultor ambiental, que vai elaborar projetos, que vai estar fazendo PRADES, PGRS, você precisa ter um conhecimento bom de avaliação de impacto ambiental, de prever impactos ambientais que futuramente vão acontecer, de bolar medidas para mitigar impactos, melhorar o fluxograma do empreendimento, por exemplo, melhorar o layout do empreendimento, por exemplo, melhorar situações dentro da empresa para tornar aquele empreendimento com a viabilidade necessária para ter uma licença ambiental. Então, isso também está dentro do trabalho de um consultor ambiental de licenciamento, tá? Vou olhar aqui algumas perguntas. A bióloga observadora. Então, o PRAD não é solicitado, já fiz. O Lucas colocou. No PRAD, que envolveu o plantio de espécies nativas, a ART pode ser emitida pelo engenheiro ambiental? Com certeza. O engenheiro ambiental, eu tenho assim, segurança em falar que ele pode estar sim elaborando plano de recuperação de áreas degradadas, porque está dentro do cronograma do curso e é um trabalho que a gente faz. Não só o engenheiro ambiental, mas diversos profissionais podem estar fazendo plano de recuperação de áreas degradadas. Agora o interessante é o seguinte, alguns aspectos que estão dentro do PRAD, que estão dentro da termo de referência, talvez você precise de parceiros. Alguns casos eu tive que fazer PRADs, que eu tinha que fazer uma caracterização da fauna e flora bem rica de informação daquela área que vai ser instalado futuramente uma extração mineral, por exemplo. Eu não sei fazer, nem posso me responsabilizar por esse tipo de trabalho. Então, chamei, terceirizei um biólogo e ele fez o PRAD junto comigo para a gente preencher esse pré-requisito. Mas, via de regra, o engenheiro ambiental pode estar fazendo esse trabalho. Você acha que a falta de conhecimento de espécies vegetais atrapalha na formulação do PRAD? Com certeza atrapalha, mas você não precisa ter um conhecimento aprofundado de espécies vegetais para poder você dizer que sabe fazer um PRAD, porque envolve muito estudo bibliográfico, envolve muito estudo de campo e envolve muito parcerias profissionais. Tá? Se você não tem um conhecimento de campo interessante, uma das metodologias que o pessoal mais utiliza é chamar pessoas nativas daquela região, que conhecem as espécies, que estão lá convivendo todo dia, para te ajudar a identificar as espécies. Ou então chamar um profissional da área de biologia, profissional da engenharia florestal, por exemplo, para te ajudar na identificação das espécies. Principalmente quando o PRAD tiver como uma das principais medidas de recuperação um trabalho de reflorestamento, um trabalho de plantio de espécies nativas, que é o que geralmente acontece. Tá? Então, é interessante você ter um banco de dados, mas não necessariamente você precisa ter um conhecimento muito aprofundado sobre espécies, como é que funciona, enfim, essa questão, porque a gente consegue compatibilizar uma equipe para fazer esse trabalho de recuperação de áreas degradadas, tá bom? Então, galera, esse foi o 6º item. Vou dar só uma pausazinha aqui para eu saber quanto tempo está aqui de live. A gente está com quanto tempo de live aqui? Que horas já são? Galera, é o seguinte. Nós estamos chegando no final do tempo da live, que é no máximo de 1 hora, tá? Eu ainda tenho alguns itens, alguns estudos ambientais para apresentar. Então, eu vou falando aqui para vocês. Caso a live caia, eu vou voltar para, por exemplo, uma segunda etapa, vou apresentar para vocês os estudos. Eu quero realmente terminar essa live mostrando para vocês todos os estudos que vocês precisam saber fazer cotidianamente, tá bom? E esse foi o 6º item. O 7º item é o Cadastro Ambiental Rural, ok? CAR é um dos documentos, um dos trabalhos dos serviços ambientais mais comuns que vocês vão precisar fazer dentro da consultoria de licenciamento. Porque da mesma forma que o memorial descritivo, ele é um documento universal. Se você vai licenciar um empreendimento que está dentro do imóvel rural, você precisa apresentar o Cadastro Ambiental Rural dentro do licenciamento ambiental. O órgão ambiental solicita. Então, é importante que você conheça esse instrumento de defesa ambiental, na verdade, que é o do Cadastro Ambiental Rural, que você estude sobre ele, e tem o próprio governo, ele disponibiliza muito conteúdo interessante sobre o CAR, e no meu canal do YouTube também tem uma aula onde eu explico passo a passo para você fazer o Cadastro Ambiental Rural na prática, tá?
Então, é importante você aprender sobre esse estudo, porque é muito solicitado em caso de licenciamento de empreendimentos em imóveis rurais, extração mineral, indústria, loteamentos, é muito solicitado. E o interessante do CAD também é porque ele não é só solicitado para licenciamento, mas para diversas outras atividades que não necessariamente é licenciamento ambiental, mas que você, como prestador de serviço ambiental, pode estar fornecendo. Falta 15 segundos para a gente finalizar essa primeira etapa, tá bom? E aí a gente vai voltar, eu vou acabar agora, e a gente vai voltar agora mesmo. Então, segura aí, tá beleza? Porra, mais que eu esperava, né? Vou voltar, tá bom? Tá valendo? Estamos voltando aqui para a segunda parte, tá? Já que o Instagram não nos deixou terminar a aula inteira. Esperar a galera voltar aí. Pronto, a galera já está voltando. O Instagram não deixou a gente terminar a nossa aula, mas a gente encerrou e vai voltar de novo, tá? Para explicar a segunda parte aqui. Estamos no sétimo item. Só para você, e é bom vocês saberem disso, porque vocês sabem agora a quantidade de trabalhos ambientais que vocês podem estar fazendo, que às vezes a gente acha que não tem muito trabalho para fazer, que não tem demanda, que não tem muita opção, mas a gente passou uma hora inteira falando só de trabalhos comuns. Eu estou falando dos trabalhos comuns, que é muito comum que se faça. Não estou falando dos trabalhos que aparecem aí no decorrer da caminhada, né? Estou falando dos comuns. E a gente falou uma hora inteira e não terminou, para vocês terem uma ideia da quantidade de trabalhos que vocês podem estar prestando serviço ambiental na sua carreira ambiental de sucesso, tá bom? Só esperar aqui mais alguns minutinhos para a galera terminar de entrar. E o último relatório que eu falei para vocês foi o cadastro ambiental rural. Não sei se vocês pegaram, mas no meu canal do YouTube eu ensino a fazer esse cadastro ambiental rural do zero, tá? Então tem um passo a passo, e é muito importante, que é muito solicitado. Esse foi o sétimo item. Alguém tem alguma dúvida sobre cadastro ambiental rural? Coloca aqui no comentário para a gente conversar, tá bom? Vamos ver aqui quem está aqui comigo. Show de bola. O último foi cadastro ambiental rural. Outra demanda muito comum que vocês vão estar sempre apresentando. Opa, tem uma pergunta aqui. Esse é só para empreendimentos rurais, empreendimentos que estão dentro de imóveis rurais, que não necessariamente quer dizer que é só empreendimentos localizados em zona rural que é obrigatório apresentar o cadastro ambiental rural. Então, você pode ter imóvel rural dentro da zona urbana de um município, porque a caracterização legal de imóvel rural
não quer dizer que é um imóvel localizado na zona rural. Está dentro da função ambiental daquele imóvel. Então, por exemplo, eu estou dando só conceitos básicos para vocês sobre isso. Se a gente fosse aprofundar lá na minha aula no YouTube, eu explico bem detalhadamente sobre isso. Então, se você tem um imóvel que está na zona urbana, mas o proprietário faz atividade agro-silvopastoril lá naquele imóvel, por exemplo, mesmo ele estando em zona urbana, ele é caracterizado legalmente como imóvel rural e, portanto, precisa apresentar o cadastro ambiental rural para licenciamento, para programas de financiamento do governo, para projetos de instalação de energia elétrica através da instituição do governo. Então, para uma série de situações é necessário o cadastro ambiental rural, não só para o licenciamento. E é por isso que é tão importante vocês saberem fazer o cadastro ambiental rural. Então, se liga nisso. Você já terceirizou algum desses relatórios? Quando eu não podia assinar, toda vez que eu não podia assinar determinado item de um relatório, ou um relatório completo, ou toda vez que eu não tinha a expertise necessária, o conhecimento necessário para fazer um estudo ambiental, de modo que esse estudo ambiental realmente atendesse às exigências do órgão ambiental, eu terceirizei o serviço. Então, a mesma coisa serve para vocês. Toda vez que vocês estiverem nessa linha de limite, tá, do seu trabalho, ou que você não pode assinar, ou que você não pode entregar o resultado que o órgão ambiental está pedindo, terceirize o serviço. Porque não tem problema nenhum em você terceirizar, inclusive é uma grande vantagem que você faz para o seu negócio, porque você cria network, você cria uma rede de pessoas, de profissionais, que estão trabalhando junto com você. Então, quando aquele profissional precisar também, ele vai chamar você. E aí vocês fazem uma parceria. Parceria faz a gente crescer melhor, pegar mais trabalho, ter uma rede de informações muito melhor do que a gente fazendo tudo sozinho. Tá bom? Então, o meu critério é esse. Não sei fazer o trabalho, eu não posso assinar, eu não invento, eu não vou fazer o PhD, não vou estudar e ficar estudando. Não, eu terceirizo o serviço. Agora, se é um relatório que eu posso assinar e que eu posso desenvolver o trabalho e aprender a fazer aquilo ali de uma forma que eu não tenha que fazer um curso voltado para aquilo ali só para entregar um trabalho, aí eu faço, aí eu dou uma lida, estudo, me atualizo, pego um livro que tem os dados e faço. Mas não adianta a gente ficar também querendo reinventar a roda, fazer tudo sozinho, porque é muito desvantajoso para a gente, tá? Muito desvantajoso. Acaba que a gente entrega um trabalho que não é tão bem feito, o trabalho é reprovado, e aí você acaba não fazendo um trabalho tão eficiente para o seu cliente. E isso prejudica. Eu já reiniciei a live. Beleza? Então, cadastro ambiental é muito importante. O 8º item dessa lista de trabalhos essenciais são produtos cartográficos. São produtos cartográficos, geralmente plantas georreferenciadas. Todas as vezes que o local onde vai estar instalado o empreendimento for uma informação relevante em termos de controle de impactos ambientais para o órgão ambiental, você vai estar tendo que apresentar plantas georreferenciadas. É universal. É universal. Então, é importante que você saiba disso. Então, você tem que se familiarizar com produtos cartográficos. Ou você tem duas opções. Ou você terceiriza o serviço de produção de plantas georreferenciadas, e aí a quantidade de plantas e as características que essas plantas vão ter, o órgão ambiental vai estar informando para você, tá bom? Dependendo de cada caso. Ou você estuda essa parada e aprende a fazer, ou você terceiriza. No meu caso, é mais viável para mim terceirizar esse serviço. Eu vou no campo, coleto todos os dados, porque eu sei quais são os dados que eu preciso coletar para elaborar as plantas georreferenciadas no licenciamento em determinado caso, e envio esses dados para um profissional terceirizado que faz um mapeamento juntamente comigo. Eu não entrego na mão dele e ele faz e está feito, não. Porque quem conhece o campo sou eu, quem conhece a área, quem conhece o empreendimento e a situação sou eu. Então, eu, juntamente com esse profissional, eu oriento e ele faz a planta, me manda, eu analiso, vejo se está tudo bem, se não tiver eu peço para ele corrigir, se tiver, pronto, fica feito, tá bom? Então vocês têm essas duas opções. Qual é o meu conselho para vocês? Vocês estão começando, então eu aconselho que vocês comecem a optar com fazer plantas georreferenciadas usando softwares gratuitos, como QGIS. Inclusive no meu treinamento tem um módulo lá onde eu
eu peguei o engenheiro ambiental que faz as plantas para o meu negócio ambiental, para a minha consultoria, e ele ensinou passo a passo de como faz isso. Então é importante que vocês também comecem a se familiarizar com essa parada aí das plantas georreferenciadas, como é que funciona. Tem um bocado de aula aí disponível, tem uma galera ensinando a fazer isso, então é bom que vocês saibam que lá na frente vocês vão fazer, vocês vão precisar fazer essas plantas, ok? Biólogo observador colocou, você acha que é importante fazer curso de georreferenciamento? É importante que você aprenda a fazer esse tipo de trabalho. A faculdade, para georreferenciamento, pelo menos a minha faculdade, ela me deu uma boa base. Eu aprendi como é que você vai no campo, pega dados lá no campo com o GPS e como é que você interpreta esses dados, como usa o Google Earth. É interessante vocês saberem usar bem essa ferramenta que é o Google Earth, não só para ficar olhando as imagens satélites, mas para saber calcular, fazer dimensionamento de áreas, fazer dimensionamento de caminhos, fazer interpretação ambiental através de imagens de satélite. Vocês precisam usar a ferramenta de modo profissional, não de modo recreativo, tá? Então, existem propriedades lá dentro que te fornecem informações importantes em termos de caracterização ambiental, elaboração de estudos, avaliação de impacto. Então, é importante, sim, você aprender isso aí. Saber sobre QGIS ou mapeamento é importante se familiarizar com esses termos, saber usar esse software, é interessante sim. Inclusive, os órgãos ambientais indicam esse software para você fazer as plantas para licenciamento. Então, é bom porque é um software gratuito, tá? E que fornece o produto necessário que o órgão ambiental exige, que são as plantas com aquelas características específicas. O Lucas colocou. Você mesmo coleta os pontos necessários no GPS de mão, estação, app do celular. Eu uso aplicativo de celular. Por quê? Porque para os trabalhos que eu faço no licenciamento ambiental de empreendimento de pequeno e médio porte, muitos aplicativos já me dão um resultado que eu preciso e que o órgão ambiental exige para ter os meus estudos ambientais aprovados e ter minhas plantas georreferenciadas aprovadas. Porém, você precisa saber o que o órgão ambiental está solicitando para saber se usar aplicativo celular, usar GPS de navegação, que é aquele GPS mais comum, corresponde ao que ele está exigindo, tá bom? Mas no meu caso, todos os trabalhos que eu faço para licenciamento ambiental, o aplicativo de telefone, que é o que eu utilizo, que é o Mobile Topográfico, tá? Mobile Topográfico é o aplicativo que eu utilizo. Depois eu vou tirar um print e vou colocar nos meus stories para você dar uma olhada. Ele já me fornece as informações que eu preciso para fazer os trabalhos em relação a produtos cartográficos para licenciamento ambiental. Mas existem outros trabalhos mais específicos. Se você for fazer trabalho, por exemplo, envolvendo planejamento de loteamento, para fazer um desenho técnico de loteamento, aí talvez não seja o ideal usar esse equipamento. Você usar um equipamento de mais alta precisão, tá bom? Mas para estudo de licenciamento é muito eficiente, tá? Ficou claro aí, Lucas? Fala aí se ficou claro. Então é importante vocês saberem que plantas georreferenciadas, produtos cartográficos, são extremamente essenciais num trabalho de consultoria de licenciamento. Ícaro colocou aqui, ó. Depois me passa umas dicas de como trabalhar com o Google Earth. Eu somente faço análises, ainda mais quando é o caso. Beleza, eu vou gravar. Eu acho que eu tenho algumas aulas sobre isso no meu canal, mas de toda forma eu já vou gravar mesmo uma aula de como você usar profissionalmente esse software. Que eu particularmente não aprendi na faculdade a usar o Google Earth de forma profissional. Se vocês aprenderam a usar, coloque aqui para eu saber, porque na minha faculdade, pelo menos, eu não aprendi. Eu aprendi no estágio, quando eu comecei a trabalhar. O pessoal usa o Google Earth de forma muito recreativa, tá? Às vezes não extrai o potencial máximo da ferramenta, que é gratuita. Então é importante vocês saberem mexer profissionalmente nessa ferramenta. Esse foi o 8º item, plantas georreferenciadas. Se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui, tá bom? O 9º item é o plano de controle ambiental, que é um estudo que está no mesmo nível, vamos dizer assim, o mesmo nível de complexidade, de estudo avançado que o PRAD, tá? Só que o plano de controle ambiental, ele está mais direcionado quando você vai dar entrada em processo de licença prévia e licença de instalação, antes da atividade estar realmente operando. Porque quando a atividade estiver realmente operando, ou muitas vezes até instalando,
é que você vai ter que realmente estar com um plano de controle ambiental já em execução e não em fase de elaboração e aprovação pelo órgão ambiental. Então, esse estudo, plano de controle ambiental, é classicamente solicitado em processo de licença prévia de extração mineral, licença prévia de indústrias. Então, ele pede que você apresente quais são as medidas de controle de impactos ambientais que você ou o profissional que vai estar assinando vai estar fazendo para que aqueles impactos sejam mitigados, sejam prevenidos e toda a questão da gestão dos impactos ambientais e aspectos daquele empreendimento. Então, é um estudo complexo, estudo ambiental avançado, que tem um termo de referência muito rico. Você tem que fazer uma caracterização ambiental muito representativa, caracterização da fauna, caracterização da flora, caracterização do clima, da caracterização geológica, enfim, uma série de informações ambientais para que você faça um plano de controle ambiental bem feito. Inclusive, é até bom dar esse parêntese, porque a caracterização ambiental do meio é como se fosse o coração do seu estudo ambiental. Porque não tem como a gente fazer medidas de recuperação ambiental, medidas de controle ambiental, sem conhecer as características daquele meio. Como é que eu vou fazer um PRAD, por exemplo, que visa o reflorestamento como medida de recuperação, se eu não conheço nem quais são as espécies, a caracterização da flora daquela área, ou as caracterizações do solo daquela área, as características do solo daquela área? Não tem como. Da mesma forma, como é que eu vou prever medidas de controle ambiental, dimensionar medidas de controle ambiental para uma determinada situação, se eu nem conheço o ambiente que aquele empreendimento vai futuramente ser instalado? A época que chove, as características do solo, como é que funciona a vegetação, não tem como. Então, é o coração do seu estudo ambiental, é o grande banco de dados que vai fundamentar e justificar tudo que vem depois, as medidas de recuperação e as medidas de controle ambiental. Cara, você é um exemplo para a gente como profissional. Massa, cara, eu fico muito feliz em saber disso. E a missão é justamente essa, para passar o conhecimento prático para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida aí, manda, porque a hora é essa da gente tirar esses estudos da prática. É assim que a gente vence a falta de experiência. Ah, eu não tenho experiência, não tenho conhecimento prático. Eu estou dando para vocês o conhecimento prático que eu extraí da minha experiência. Inclusive, esse foi o tema da aula de ontem. A experiência, ela traz vantagem para o profissional, porque o profissional tem mais conhecimento prático e assim ele pode gerar mais resultado dentro do mercado. Então, eu estou pegando o conhecimento prático que eu tenho e estou passando para vocês terem o que a experiência traz de bom para o profissional, que é o conhecimento prático, beleza? Então, esse foi o 9º item, plano de controle ambiental. Então, nós estamos nos aproximando dos 3 últimos itens aqui que eu trouxe para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando. O 10º item que eu trouxe é o estudo de viabilidade ambiental, ok? É um estudo também que é muito comum de ser solicitado. E o empreendimento que você tem mais demanda de apresentação de estudo de viabilidade ambiental é loteamento, tá? Empreendimentos imobiliários e, subnichando mais ainda, loteamentos. Porque o órgão ambiental entende que instalar loteamentos tem um impacto social muito específico e muito significativo. Você vai mudar uma série de contextos sociais naquele local, naquele município. Às vezes os loteamentos são abertos dentro das zonas urbanas dos municípios, às vezes dentro de zonas rurais que é feito trabalho de agricultura, que tem empreendimento de extração mineral, que está se prevendo instalar, por exemplo, indústrias. Então você muda totalmente a formatação, o comportamento de uso e ocupação do solo de um município. Inclusive no aspecto social, você vai ter uma urbanização maior, um povoamento de locais que antes não tinha, por exemplo, nas zonas rurais. Então você muda uma série de formatações no ambiente mesmo do planejamento urbano de um município. E por isso, esse estudo de viabilidade ambiental, ele é muito solicitado para esse tipo de atividade. Então, se você for fazer licenciamento ambiental de loteamentos, provavelmente você vai ter que estar fazendo estudo de viabilidade ambiental. Nesse estudo, como o próprio nome já sugere, você vai provar que aquele loteamento ele traz benefícios para aquele município. Então, aí você vai ter que justificar. Agora você não vai inventar, obviamente, mas você vai ter que ver
de montar a situação de modo que aquele loteamento realmente traga impactos positivos para a sociedade, para o meio ambiente, questão econômica, geração de emprego, habitações para a população, a cidade está ficando sem opção de habitação, então o loteamento ele é uma alternativa de você diversificar os locais onde está havendo construções para não ficar concentrado num local só, gerando impacto num local só. Então, o estudo de viabilidade ambiental ele traz esses aspectos muito presentes, tá? E é extremamente importante e muito solicitado em licenciamento ambiental de loteamentos. Outro tipo de empreendimento que esse estudo é solicitado é indústrias, tá? Muitas indústrias também necessitam de estudo de viabilidade ambiental. E para você conhecer mais de como funciona, o que é que tem que ser apresentado no estudo de viabilidade ambiental, é só você pesquisar termos de referência de estudo de viabilidade ambiental, tanto no seu órgão ambiental do seu estado, como na internet como um todo, tá? Ou então seguindo o passo a passo que eu dei na minha aula sobre como elaborar um plano de controle ambiental que está no meu YouTube, tá? Eu ensino. Então, você tem como baixar também modelos de termos de referência de estudo de viabilidade ambiental e assim saber exatamente o que o órgão ambiental geralmente solicita desse estudo. Esse foi o 10º item. Alguma dúvida sobre estudo de viabilidade ambiental? Vocês viram estudo de viabilidade ambiental na faculdade? Coloca aqui só para eu saber se vocês já viram alguma coisa sobre isso na faculdade. Alguém já estudou? A Ana colocou aqui que não estudou, o Ícaro colocou que não viu. A bióloga observadora também disse que nunca viu, a Lu também disse que não. Então isso fica mais claro ainda, galera, a falta de conhecimento prático que a gente deixa de adquirir dentro da faculdade. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? O estudo de viabilidade ambiental é tipo aquele estudo de impacto em vizinhança, é muito parecido. Inclusive, alguns empreendimentos de grande porte, de médio para grande porte, ao invés do órgão ambiental solicitar um EV, ele solicita um estudo de impacto de vizinhança. Eu já vi esse estudo ser solicitado, de impacto de vizinhança, para alguns postos de combustíveis que estão instalados em alguns locais bem específicos, como na margem de rodovias, nas margens de estradas, ou em locais que são que tem um tráfego muito alto. Então, é comum solicitar também. É como se fosse uma variação do estudo de viabilidade ambiental. Colocou aqui, porque eu lembro de algumas coisas assim na minha aula de avaliação de impactos ambientais. Geralmente, esses temas são abordados muito nas aulas de avaliação de impactos ambientais. E o estudo de impacto de vizinhança é como se fosse uma variação do estudo de viabilidade ambiental.